1 Samuel 4, 1. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Os filisteus fizeram suas forças em linha para enfrentar Israel. Intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus. Sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, Hofni e Finéias, estão mortos. E a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada, que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Capítulo 5. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod, e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte,
Lá estava Dagom caído, posto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagom e o colocaram de volta em seu lugar. Mas, na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom caído, posto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram em seu templo, em Asdod, não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Amém. Irmãos, eu não sei quem se lembra, um tempo atrás, acho que já saiu do ar, uma propaganda que tinha um anjo correndo atrás de todo o pessoal precisando de seguro do carro, o carro roubando, umas cenas assim de desastre, e o anjo trabalhando naquela pessoa. Né? Não sei quem estiver lembrando, não lembro nem de que banco que era, sei que era uma coisa de seguro, né? E aí aconteciam algumas cenas e aí aparecia um anjo, todo surrado lá, todo, né, às vezes atropelado, não sei o que, mas protegendo, fazendo a parte dele, né, proteger a tal pessoa daquela cena. Em outras palavras, um anjo bem domesticado, né, bem treinado para cumprir sua obrigação de ser um anjo da guarda na vida de alguém. Eu não sei quem aqui acompanhou também, mas uns anos atrás, vamos dizer assim, eu não sei se isso ainda é presente, mas vocês lembram daquela época de gnomo, tudo quanto é lado, adesivo nos carros, doente para cá e para lá, todo mundo tendo seu doente de estimação, né, dando nome, guardando coisinhas, colocando na mesa, diversos espaços aí, todo mundo, em outras palavras, também tendo seu protetor, tendo seu bichinho de estimação, místico, né, fazendo a sua parte, domesticando aquele bichinho, aquele ser, aquela coisinha lá, verdinha, né? E aí, eu não sei se você conhece alguém, que eu conheço, não vou citar o nome, né, que não é para constranger ninguém, mas eu conheço algumas pessoas, ou já li também em revistas e na TV, várias cenas de pessoas que são fãs de anjos, que tem quadros e fotos, desenhos, e pessoas que acreditam no anjo da guarda. E é interessante que as pessoas acham fofinho, bonitinho, uma belezinha, né, os seus anjos, ou esses anjinhos aí por aí. Mas é interessante que, se você for para a Bíblia, toda vez que aparece um anjo, as pessoas ficavam assustadas, ficavam às vezes paralisadas. Era terrível essa experiência. Era uma experiência forte. Não tem um anjinho assim, ele apareceu aqui, que bonitinho, de asinhas. Não. Era um negócio congelante. Essa imagem domesticada é uma criação um pouquinho mais atual, moderna. Mas era uma experiência porque eles sabiam que algo sobrenatural estava acontecendo. Sabiam que era algo que fugia do controle deles. O ser angelical não era algo doméstico, bonitinho. Olha, fica, né? Enfim, faz as suas coisinhas e tal. Eu estou falando, brincando um pouco, para a gente cair um pouco na real de algumas, às vezes, maneiras que a gente se expressa com algumas coisas que não são tão dóceis, que não são domesticáveis. Eu não sei se você já parou para pensar o porquê que a nossa cultura, quando chega o Natal, eu não sei se você percebe uma mudança cultural que já tem acontecido ano após ano, mas cada vez mais a nossa cultura se afasta dos ideais cristãos ou do cristianismo. Mas quando chega o Natal, é Jesus para cá, Jesus para lá, tudo bonitinho. Mas a figura do Jesus na manjedoura, o Jesus bebê, o Jesus que a gente domestica bonitinho, que a gente controla ele, que é um Deus, mas é um Deus fofinho, é um Deus manso. Mas no Natal, pouco se fala do Jesus na cruz, como Jesus que doou a sua vida
e hoje é soberano, está sentado no seu trono, porque você não dá espaço para essa figura, para focar teus olhos na sociedade, né? Para esse olhar. Não, vamos ficar com aquele Jesus que a gente consegue controlar, que a gente consegue deixar aqui bonitinho, né? Aqui em casa, no nosso quartinho, nas escolas, nos apartamentos públicos, quando isso não tem uma polêmica, né? Tal. Interessante que lá na história do século XVI, um personagem real chamado William Tyndale, ele foi um dos primeiros tradutores da Bíblia para o inglês. E teve um preço. Ele foi morto justamente por causa disso, ter traduzido a Bíblia para o inglês. Foi no século XVI, época da Reforma, mas época ainda que a Igreja Católica, de uma certa maneira, estava ainda tendo seu controle sobre as coisas de Deus, a maneira como eles apresentavam as indulgências, as penitências, a forma como era feita a missa. E aí entra alguém querendo traduzir a Bíblia e traduz, e aí, peraí, como assim? Vai fugir do nosso controle aqui? Todo mundo vai ter acesso a uma Bíblia traduzida na sua língua? Não, a gente não pode tolerar isso. Nós precisamos continuar domesticando a Deus. Precisamos ter um controle sobre Ele. Trazendo para hoje, você já parou para pensar como, às vezes, a nossa turma aqui, nós hoje, nos dias de hoje, ainda queremos domesticar a Deus? Queremos ter o controle dele? Como assim? Lógico, guardadas as devidas proporções da coisa e do exemplo, né? E sem ninguém ficar escandalizado com isso, mas quando você abre a sua Bíblia, no Salmo 91, deixa dentro do carro para passar o dia todo ali, sabe aquela cena que você já deve ter visto? Ou você abre no teu estabelecimento, ou vai visitar um barbeiro, um cabeleireiro. Acredite ou não, eu vou em barbeiro para fazer o mínimo possível de trato lá, né? E demora, mas eu vou, né? Raspar o cabelo lá e tal. Aí você vê a Bíblia aberta, o Salmo 91, né? Para quem não sabe, o Salmo 91 você tem pecado, irmão. Tem que saber de cor. Esse salmo, pelo menos esse salmo, né? Que vai proteger, vai guardar. E aí a gente não presta atenção. É uma forma de a gente domesticar Deus. Nossa, eu estou fazendo a minha parte. Estou lendo a Bíblia, deixando ali um amuleto para me proteger. Agora manda os anjos. Não esquece do nosso trato. Ou que tem a caixinha de promessas, né? Com todo respeito também, porque eu ando na minha infância, eu cresci curtindo muito caixinha de promessas, pegava lá o versículo, ia para casa, guardava aquela palavra. Com um certo princípio, não tem problema nenhum você ter uma caixinha de promessas ali, e ler, e meditar naquele versículo e guardar para você. O problema é quando você quer instrumentalizar aquela caixinha, a bênção do dia. Peguei minha bênção. Agora está com o Senhor. Já peguei minha vez aqui. Né? Tem gente que nem sabe do que eu estou falando, né? Está falando de línguas estranhas. Né? Depois você vai, hoje a gente tem um Google, né? Que é um excelente edificante ferramenta para a gente se atualizar, né, nas coisas do passado aí. E qual que é o teu modelo de domesticar Deus? Como assim? Não. A gente precisa entender que, de certa maneira, todos nós pensamos que chega um momento que a gente aprende algumas maneiras de controlar as ações de Deus, domesticar a Deus. Todos nós, em algum momento, em algum estágio da nossa fé, a gente pensa que a gente descobriu os botões, a senha, né? É impressionante, eu estava em casa. Aí a Laura pega o meu smartphone, ela pega, liga, e ela sabe a minha senha, aquele código, sabe aquele código dos dedinhos lá, tal? E aprendeu a manusear. E ela sabe achar o YouTube, gente. Ela acha o YouTube e coloca lá os filmes que ela quer ver. É impressionante o que acontece. E a gente, na nossa esfera religiosa, a gente também começa a caminhar aqui na igreja, você começa a descobrir alguns jeitos e fala, opa, aquilo ali funciona. Daquele jeito eu consigo também, olha aquilo ali que eu estou ouvindo, ou tal lugar que eu vou, aquela conferência profética, não sei do que, eu começo a crer e ter engrenagem de como é que eu consigo. Senhor, agora eu fiz o meu jeito aqui, a gente não vai falar essa palavra, mas a gente aprende a domesticar a Deus. Dando uma pausa aqui,
Tem na Bíblia, no hebraico, eu não sou muito de citar isso, só cito quando precisa para entender o texto, né? Mas a palavra glória, que a raiz dessa palavra é kabod, ela vem da mesma raiz da palavra peso, pesado, maneira de pesar algo, a substância, que é kebed. E a glória de Deus, a glória de Deus, que a gente sempre está falando sobre isso, mas às vezes a gente não entende o que é essa glória de Deus. A gente, vamos falar a verdade, a gente fala umas expressões aqui na igreja, no dia a dia da nossa vida cristã, e a gente não consegue traduzir isso, a gente tem dificuldade, isso aqui não é para zombar de ninguém. Algumas expressões, às vezes, que a gente está familiarizado, a gente cresce ouvindo, mas o que é a glória de Deus? E uma maneira de tentar passar essa explicação, a glória de Deus, sua glória, é uma maneira de substanciar Deus. Entender a sua dimensão, o seu peso, como nós pesamos a Deus, como nós entendemos a sua substância, porque Deus não tem um corpo. Então como é que a gente identifica Deus? Como é que a gente identifica esse ser, ou essa pessoa, essa divindade, que a gente ouve, entende pela fé? Temos a Bíblia para nos orientar e buscar entendimento, mas toda hora na palavra de Deus, e principalmente no Velho Testamento, a gente é confrontado com essas expressões sobre a glória de Deus. Hoje a gente vai meditar nesse texto para entender um pouco, entender o que isso significa a glória de Deus. Porque essa glória que nós falamos de Deus é a maneira como a gente entende, essa maneira que Ele se manifesta, que a gente não tem controle. Em outras palavras, não tem como ser domesticado. Quando você entender o que é a glória de Deus, e tem um livro lindo do C.S. Lewis chamado Peso da Glória, existe em português, é um livro que não é para ler no ônibus. Se você quiser ler um livro, vai te edificar, e aqueles que querem sair do degrau que estão na compreensão desse termo, pode ler. Aliás, pode ler C.S. Lewis do começo ao fim, para criar um pouco mais de densidade também na sua forma de entender a palavra de Deus. Enfim. Esse texto aqui vai nos ajudar um pouco a ter essa dimensão do que é Deus, que nós estamos vendo aqui nesse texto, mas que não pode ser domesticado. Ele tem uma glória tal que quando eu estou diante dele, minha postura é dobrar os joelhos, de reconhecê-lo como Deus, tremendo, vivo, santo. Minha atitude diante dele não é simplesmente virar a página e continuar a leitura, mas é entender a glória desse Deus, que ele não está aqui para dividir com ninguém, para compartilhar com ninguém. Há uma dimensão que a gente pode usar essa expressão sobre estarmos diante dessa glória. Temos um pouquinho do lance desse melhor essa glória, mas ele não está dividindo, compartilhando a sua glória. É muito sério isso, irmãos, porque nós vamos ler agora o versículo 1 do capítulo 4. Peço para você ficar com a sua Bíblia aí aberta, pedir para a Débora nos ajudar com o PowerPoint. Eu vou falando alguns versículos, a gente vai passando pelo texto agora, tá bom? Vamos ler o versículo 1 do capítulo 4, de novo. Diz assim: a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Quer dizer, esse momento aqui, aí quem está um pouco desatualizado com o que está acontecendo, a gente está na 7ª mensagem, as outras mensagens estão gravadas, se você quiser acompanhar, mas se você ler o texto, você vai entender também. E aqui é um momento que Israel está saindo para a luta, na região onde eles vivem e habitam. Os israelitas estão saindo para lutar contra os filisteus. E os filisteus, para quem não
conhece um pouco da história bíblica, é uma nação que é descendente dos egípcios. Quando você vai para Gênesis 10, versículo 14, o contexto do capítulo 10 de Gênesis, 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 12, uns versículos ali ao redor, descreve um pouco dos povos, das suas descendências ali, da linhagem. Você vai entender que os filisteus, eles são da descendência, da linhagem dos egípcios. E nesse momento da história, os filisteus, eles se estabeleceram justamente na faixa costeira da Palestina, em 5 cidades e estados. E eles se tornaram a maior ameaça ao povo de Israel. E aí a história aqui não começa bem. Justamente no versículo 2 diz assim: os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 44 mil deles no campo de batalha. Olha que cena. Israel entra na luta sem Deus e perde. E aí parece que Israel fica confuso, todo o povo ali fica confuso com essa situação. Como assim? Nós perdemos. Nós não somos o povo de Deus. Nós não somos o povo que tem toda essa história de sair do Egito, passar pelo Mar Vermelho, todas as pragas, todas as situações que Deus já se manifestou. E nesse momento, contra esse povo, nós perdemos. E há essa confusão. E aí, olha o que eles fazem no versículo 3, 4. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hófni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Pensa nessa cena. Ninguém vai ficar diante de nós. É interessante que quando a arca chega no campo onde estão os israelitas, olha o que diz o versículo 5. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Pensa nessa cena. A arca do Senhor chega, há um grito tão forte que estremece o chão. Não é que nem quando os meninos aqui estão liderando o louvor e pedem para a igreja bater palma um pouquinho mais forte, ou cantar pelo menos juntos, e que rola essa participação de todo mundo aqui, e toda a dinâmica para a igreja, para a gente participar junto desse momento alegre, gostoso, a presença de Deus com cânticos. Não. Aqui todos, ninguém ficou de braço cruzado, só meditativo, ali, pensando qualquer coisa. Não. Todos gritaram. O chão, literalmente. Imagina, gritos que se sente aqui. Uau! Mais do que no estádio de futebol. Mais do que quando a gente viu aí todo o povo brasileiro cantando lá o hino nacional nos estádios na época da Copa, né? Aí o último encontro foi bem entrou lá, escada, né? Mas a gente estava ali empolgado no começo, né? Agora imagina essa cena. Grita, estremece o chão. Mas presta atenção no que está acontecendo por trás disso. O povo, os israelitas, Israel, está tentando usar a Deus. Israel está tentando forçar Deus a agir em seu favor. É isso que está aqui, sendo exposto para a gente. Em outras palavras, eles não estão levando a sério, eles estão na glória de Deus, sua presença no meio do povo. Eles estão pensando aqui que eles vão conseguir agora com a arca. Olha ela, Deus. A arca é sua presença no nosso meio. Olha o que tem dentro da arca, Deus. Vai ficar feio quando a gente perder. Presta
Presta atenção no que nós estamos fazendo. Agora o Senhor está no nosso meio. Então agora o Senhor tem que agir. A vitória tem que chegar. Nós temos que vencer. Quer dizer, eles estão tentando agir Deus nos seus propósitos. Agora, vamos continuar no texto. Esse texto é riquíssimo de detalhes. Porque a ironia desse texto é que os filisteus é quem levam Deus a sério. É eles que escutam os gritos e descobrem o que está acontecendo. E olha o que diz o verso 6 e 7. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento, ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Deu para entender o que aconteceu? Quem é o povo que está levando a sério a presença de Deus? Os filisteus. Eles se lembram. A gente pode ter certeza aqui que talvez os israelitas, eles poderiam, Israel sabia contar a história, tudo que Deus tinha feito no meio deles, se alguém perguntasse. Mas é interessante que Israel não está vivendo à luz dessa verdade da presença de Deus, de quem Deus é. É interessante que quem manifesta da forma correta são os filisteus. É eles que acabam demonstrando, vendo a realidade ali. Uau! É eles que se lembram do que Deus já havia feito. São os filisteus que lembram da história por causa da linhagem que eles têm com os egípcios, do que Deus já fez, do que esse Deus pode fazer. É esse povo filisteu, inimigo, que de fato reconhece que a glória de Deus é pesada. Ela não é domesticada. Eles não têm controle sobre aquilo que esse Deus pode fazer. Não, esse Deus não pode ser domesticado. Sua glória é pesada demais. É forte, é tremenda demais. Mas de novo, irmãos, presta atenção que no versículo 1 e 2, a gente viu que Israel foi à batalha sem Deus e perdeu a batalha. Agora olha a sequência aqui. Verso 8 em diante. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. E eles vão tentando levantar a bola deles ali. Nossa, sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então, os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel, presta atenção, vai ter um estrago agora. Israel perdeu 30 mil homens de infantaria. Na primeira batalha perderam 4 mil. Agora perderam 30 mil. Olha a proporção do estrago dessa decisão errada que eles tomaram. No verso 11 ainda diz assim, que a arca de Deus foi tomada. 2 filhos de Eli, Hófni e Finéias, morreram. Deu para entender a tragédia, a seriedade do que está acontecendo aqui? Israel entra de novo em batalha com Deus, agora com Deus entre aspas, com essa presença entre aspas de Deus, que é a arca, e ainda assim perde. O que a gente aprende com isso? Eles perdem porque estavam tentando usar Deus. Deus não pode ser usado por ninguém, por nenhum de nós. Eles tentaram usar a Deus. Deus não pode ser usado. É
muito sério, mas essa aqui é uma mensagem pesada, dura, um dia como hoje, no Dia das Mães, mas é a nossa sequência aqui, que Deus tem para falar com a gente essa manhã. Eu não sei se você entende, vou trazer um exemplo aqui bem claro. Inclusive eu estava lendo, estou tirando sequência da forma de pensar esse estudo, um livro do pastor chamado Tim Chester, que a gente inclusive já leu um livro dele aqui, que era A Mesa com Cristo, tempo atrás, os irmãos vão lembrar. Eu gosto muito da maneira como esse pastor explica. Ele tem esse comentário em 1 Samuel, eu estou pegando muitos dos insights dele aqui para trazer para a igreja e compartilhar. E aí ele dá esse exemplo bem simples, todo mundo aqui vai ter como entender. Eu não sei se você consegue pensar essa cena. A gente pode tratar Deus como um garçom. Sabe um garçom? Como se Deus fosse garçom de um restaurante. A gente vai com nossos amigos, a gente se senta ali, curte uma noite bem agradável, a gente começa a bater um papo, mas todos nós, quando vamos a um restaurante, a maior parte do tempo, pelo menos, a verdade é que a gente ignora o garçom. Ninguém vai para um restaurante para ficar admirando o garçom. Nossa, que louco! Que forma de atender elegante, que maneira de segurar o cardápio, que maneira de trazer, né? Ninguém faz assim, você ignora completamente. Mas quando você deseja algo, quando você precisa de algo, aí você presta atenção onde o garçom está. Você presta atenção, você quer ser o próximo a ser atendido, ou imediatamente ser atendido. Aí você pede o menu naquela hora, ou já é a hora da sobremesa. E você pede e você espera o quê? Você espera que o garçom volte o mais rápido possível com o seu pedido. Aliás, tem uma padaria que eu não vou dar o nome aqui para não queimar a vida de ninguém, mas que é terrível, ela é gigante. Mas para você achar um garçom lá dentro, é uma das top aqui, né? Com dificuldade para chamar. Aí você passa nervoso, tal, não sei o quê. Aí quer dar várias sugestões para o dono lá para que você seja mais rápido. Né? Tudo o resto funciona, mas até chegar a comida, eu normalmente quando eu peço um pãozinho na chapa lá, eu falo, ó, traz um cafezinho, mas o pão só na hora que sair da chapa mesmo você traz, porque quando chega frio eu peço para trocar mesmo, né? Porque não é baratinho ainda, né? É com Deus, você já parou para pensar que a gente faz quase que igual diversas vezes da nossa vida? A gente passa a vida ignorando, mas quando chega um momento da urgência, a gente diz, Senhor, minha vez, faz o menu o mais rápido possível. Não, aliás, não precisa nem trazer, eu já sei o que vou pedir. Eu já sei o que eu quero para esse dia. Eu já sei o que eu quero para esse almoço. Eu já sei o que eu quero para essa etapa da minha vida. O Senhor, é rápido. Eu não quero prato frio. Eu não sei se você percebe, o garçom, ele não senta à mesa com você, comigo. O garçom, ele vem, serve e vai embora. Muitas vezes, no nosso relacionamento com Deus, a gente quer essa levada. Senhor, faz o pedido, não precisa sentar aqui à mesa não. A gente está bem assim, a gente já está confortável assim. Apenas nos sirva. Apenas nos sirva hoje e pode ficar ali no cantinho, à vontade. Na próxima etapa eu chamo de novo, eu peço de novo ajuda. Existe a nossa maneira de ter um Deus garçom nos servindo, ou um Deus que a gente domestica. Um Deus que a gente aprende a controlar. Um Deus que a gente aprende o que a gente deve fazer no nosso ambiente religioso, de comunhão, de adoração. Mas a gente aprende. Fala a verdade, a gente aprende. A gente aprende até, inclusive, deixar nossos amigos do lado, nossos irmãos, não entenderem direito as lutas que a gente está vivendo, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os dias difíceis que a gente pode estar vivendo, mas a gente tem que dar o máximo. Levar. A gente aprende a domesticar esse ambiente da religião. A gente aprende a domesticar tanto esse ambiente, porque o nosso relacionamento com Deus é mais ou menos o seguinte: Senhor, eu vou à igreja, vou até ler a Bíblia com regularidade, vou fazer minhas orações, vou cuidar dos meus filhos, honrar minha mulher, mas lembre-se, eu vou
lido com minha parte. Então, eu do inferno, que é o mais grave, e à medida do possível, vai me dando os descargos aqui, quando eu peço. Estou desempregado? Por favor. Coloquei lá no pedido de oração para os irmãos da segunda-feira, por aí. Então, se não for resolvido na segunda, ou é do senhor, é do grupo de segunda-feira que está orando direito por mim. Estou ausente, o meu pedido está lá. Né? Ainda vai para o WhatsApp, né? O WhatsApp gospel é fantástico. Né? Você faz o pedido, aí você quer ver aquele azulzinho que todo mundo já leu e vai estar prestando atenção naquilo que você está pedindo. E aí a gente brinca agora um pouquinho e tal, mas é muito sério, porque a gente tem uma tendência dentro do ambiente da religião, do ambiente da fé, fazer as coisas girarem ao nosso redor. A gente não percebe isso. São os meus problemas, é a minha doença, é a minha luta, é a minha família, é eu, o meu sucesso, a minha próxima conquista, o meu próximo passo de fé, não sei o quê. E a gente faz uma adoração tão centrada em nós. Esquece que a nossa adoração tem que ser centrada em Deus. Não está aqui para compartilhar a sua glória. O que Ele compartilha é a sua graça, é a sua misericórdia, abundantemente. Não porque eu mereço, porque Ele é amor. Ele não me ama mais, Ele me ama perfeitamente, plenamente. Ele não me ama menos quando eu peco ou quando eu acerto. Ele me ama. Essa é uma dimensão louca. Deus que nos é apresentado na palavra. Mas o que eu quero apelar aqui hoje, você entender essa seriedade da glória de Deus, que Ele não vai compartilhar. Presta atenção na sequência desse texto que nós estamos lendo. No verso 12 em diante. Eu não vou ler tudo aqui, porque nós já lemos, agora por causa do horário também que começa a avançar, a gente tem a ceia, eu quero respeitar aí o Dia das Mães e não estourar o horário. Mas do verso 12 a 17, aqui vai relatar a morte de Eli. Porque as notícias da derrota e das mortes do filho de Eli vão chegar até ele. Ele vai ouvir. Preste atenção. Vou bem rapidinho, agora para fechar esse entendimento. Naquele mesmo dia, a partir do verso 12, o benjamita correu da linha da batalha de Siló com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Olha a cena, é dramático mesmo. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa este tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 38 anos de idade. Seus olhos estavam imóveis. A gente já sabia disso, porque no texto antes a gente já meditou sobre essa questão que Eli já estava cego. Fisicamente, praticamente espiritualmente também falando. E olha só, ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. E ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? E o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, Ofni e Finéias, estão mortos. Presta atenção na gravidade da coisa. Que até na notícia dos filhos, os filhos morreram, Eli ainda está, parece que, ministrando todas aquelas notícias terríveis. E aí, esse mensageiro vai se mencionar: e a arca de Deus foi tomada. O texto fala todas as vezes, olha o verso 18. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. O texto vai dizer mais adiante que sua nora está grávida, ouve as notícias e entra também no trabalho de parto, versos 19 e 20. E ela também morre, não resistindo às dores de parto. Presta atenção que essa derrota, ela fica registrada em um nome,
nome da criança. Icabode, que significa a glória se foi de Israel. Versículos 21 a 22 está falando sobre isso. A glória se foi de Israel. O pastor Rubem Amorese, pastor de Brasília, eu gosto muito, ele tem um livro com esse tema, Icabode. Um livro maravilhoso. Icabode, a glória se foi de Israel. Preste atenção, cada vez que o nome dessa criança for mencionado, eles vão lembrar, glória de Deus, de Israel. E a derrota de Israel, para quem esteve aqui nos outros domingos, ou já conhece um pouco dos bastidores dessa história, é justamente Deus cumprindo a palavra para a família de Eli. Essa derrota é o julgamento justamente de Deus para a família de Eli. Deus fazendo cumprir a sua palavra. Por quê? Porque a família de Eli havia se corrompido. E no verso 2, capítulo 2, verso 30, diz assim: aqueles que me desprezam, Deus falando, serão tratados com desprezo. Os sacerdotes, lembra disso, eles não haviam honrado a Deus. Os filhos de Eli haviam roubado a glória de Deus. É muito sério o que acontece antes. Porque nesse texto, no verso 18, quando fala assim, que Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. É interessante esse texto porque Eli estava pesado, e esse detalhe aqui é para chamar a nossa atenção, o pecado de Eli e da sua família, porque eles participaram, eu citei aqui alguns domingos, que esse detalhe, as ofertas, os sacrifícios eram apresentados a Deus, e a gordura, a carne que era ali ofertada, pertencia a Deus. Os sacerdotes podiam participar ali, de receber, aliás, do alimento, parte daquilo que era oferecido, mas não da gordura. E é interessante que, lembra do que eu falei sobre a raiz da palavra glória? Peso e glória, que tem a mesma raiz do hebraico, Icabode. De onde está agora? Entre aspas, a glória, o peso, pertencia a Deus. Literalmente. Literalmente, simbolicamente, literalmente. Está no corpo pesado de Eli. Muito sério isso, porque foi a sua desobediência, o seu desprezo, o seu zombar a Deus nos sacrifícios, que era uma maneira que o povo era perdoado ali, de expiação pelos pecados. Eu já expliquei aqui um pouco sobre isso alguns meses atrás. Mas lembram que no capítulo 2, quando Ana vai fazer um cântico de louvor e adoração a Deus, no versículo 3, Ana canta assim, que Deus julga os atos dos homens. Vai ter uma versão da Bíblia que fala que Deus pesa os atos dos homens. Muito sério o que está acontecendo aqui. Chegou a hora do julgamento de Deus na vida dessa família. Romanos 12, 1. Lembra que Paulo fala? Versículo muito conhecido, vou ler na nova NVI. O que é a nossa adoração a Deus? Irmãos, rogo-lhes, Romanos 12, 1. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. O que é a nossa adoração, nosso sacrifício a Deus hoje? Nossa vida. Como é que nós roubamos a glória de Deus hoje? Como é que eu e você roubamos a glória de Deus hoje? Não é, de fato, plenamente cada sacrifício a Deus. Sabe como é que a gente faz para não levar Deus tão a sério? A gente rouba os créditos de Deus na nossa vida. Tantas coisas que a gente dá glória a Deus por aquilo que está acontecendo, mas a gente acha que está acontecendo pelo nosso próprio mérito. Foi meu diploma, foi meu esforço, foi meu dinheiro. O sucesso dos meus filhos está informados hoje, fui eu que provei. Foi o
fornecedor disso, os recursos, como se a saúde, ou a vida, tivesse sido de fato um ato seu, pela tua família, pelo que você tem hoje. Basta olhar para a tua vida 5 anos atrás, e onde você está hoje, para você ver o que de fato foi você que trouxe a sua vida para esse momento de hoje. Interessante que hoje a gente louva a Deus justamente querendo manipular ainda Deus ao nosso favor. A gente ora a Deus, mas a gente na verdade quer que aconteça do nosso jeito, que a gente receba um mérito. Irmãos, hoje aqui é um culto que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, para que essa ceia seja um memorial a todos nós da glória de Deus em Jesus. Que tudo que somos e que temos é pela misericórdia do Senhor. E se hoje você pode celebrar dessa ceia, participar desse ato, sai a ficha hoje. Misericórdia de Deus, porque a glória é dele. Essa glória ele não compartilha com ninguém, a mesa ele compartilha. Não da glória que ela significa. Foi ele. Irmãos, é muito sério porque presta atenção no que vai acontecer quando nós vamos fechar esse texto. 1 Samuel. Volta lá para 1 Samuel. Olha como fecha o capítulo 4. Versículo 22, que ela fala que as horas foi de Israel, a arca de Deus foi tomada, e o capítulo 5 vai começar assim: os filisteus tomaram a arca de Deus, e eles a levaram de Ebenezer para Dor, e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Presta atenção, eles estão colocando a arca, que simboliza a presença de Deus, para de uma certa maneira ser um sinal da superioridade dos seus deuses agora. Olha, nós somos a arca, Deus de Israel. Estamos diante do nosso Deus agora, para mostrar a superioridade. E olha o que acontece. Verso 3: quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído, posto em terra diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram da madrugada, lá estava Dagon caído, posto em terra diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas, estavam sobre a soleira, só seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagon, e todos os que entram em seu templo em Asdod, não pisam na soleira. Verso 6, de onde a gente parou, diz assim: depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e os arredores, trazendo devastação sobre eles, atingindo-os com dores. Mas presta atenção no que Deus faz. Deus pega Deus que não tem substância alguma, que é uma imagem que não tem peso, que não tem glória. Deus de Israel, Jeová, Senhor, não pode ser domesticado por ninguém pode usar. Aqui é uma manifestação, aqui nessa história que nós aprendemos. Essa estátua cai por terra. Não tem ídolo algum que pode permanecer diante de Deus. Irmãos, é muito sério o que nós terminamos aqui, porque fala que a mão de Deus pesou sobre esse povo. Onde Deus está pesando sobre Israel. Pergunta para nós participarmos da ceia que nós reconhecemos agora: quais são os nossos deuses? Ah, mas eu sou crente. Nossa, a gente é tão crente, tão cristão, discípulo de Jesus, mas quantas vezes os ídolos da nossa vida? Porque nós vivemos uma dinâmica de vida, e a gente estava no retiro de casais, o pastor Carlos Lacorte compartilhou isso, é algo que eu já tinha ouvido da parte dele em outros momentos. Parece que a gente vive a vida, e a gente vive a vida cristã, nós ficamos vivendo a vida se perguntando: cadê a vida abundante que Jesus promete? O nosso coração não está satisfeito, nosso coração não está plenamente realizado no Senhor, e a gente vai construindo a nossa carreira, nossos cursos, as nossas atividades da vida, que pode tudo ser belo se for contemplado no lugar certo,
Mas o problema é quando eles são substitutos a trazerem satisfação na nossa vida hoje. E hoje é um dia que nós vamos lembrar da ceia do Senhor para lembrar: o meu coração só vai encontrar satisfação plena se eu estiver satisfeito em Deus. Como é que eu me satisfaço em Deus? Olhando para a cruz de Cristo, para o Calvário, entendendo que por causa de tudo que Cristo já fez ali na cruz, eu tenho acesso hoje na minha vida, plenitude de vida em Cristo. E o pastor Carlos, ele martela nessa tecla, trazendo a ilustração do Calvário e da videira. Como é que eu estou satisfeito em Jesus? Permanecendo nele, estando nele. Porque, irmãos, a videira, o ramo, ele não faz nada. O que o ramo contribui? Ele só deixa passar tudo aquilo que a videira oferece, que ela já contém. Então eu não sei qual que é a grande angústia do teu coração hoje, mas saiba que novo casamento não é a resposta. Sair da tua casa não é a resposta, você vai continuar louco. Mudar de emprego, tudo bem, dentro de uma sabedoria que a gente pode ter até de discutir, conversar, avaliar situações, pode até ser uma oportunidade nova, mas saiba que se os problemas se estiverem em você, um novo emprego, vai surgir tudo lá de novo. As crises, as angústias. Você vende o seu negócio, e aí um padrão de dívida, de erros, de decisões erradas. Por quê? Porque você continua buscando satisfação. No novo relacionamento, em drogas, no sexo. Por que você acha que hoje essa banalização da sexualidade? A pessoa está buscando aquela satisfação na vida e ela não vai encontrar, porque é no próximo parceiro, é na próxima parceira, é na próxima droga, é no próximo gastar de dinheiro, é na próxima mudança de casa, mudança de bairro, mudança de país. E você muda de país, embarca lá e você percebe que você desembarcou com a mesma carga pesada no teu coração. Porque você não está indo na fonte. A única fonte, o único pão que pode saciar essa fome, a única fonte que pode de fato matar essa sede da tua alma é Jesus. É isso que representa a ceia. É o único lugar que nós somos chamados a ficar, focar, permanecer. É aquele que é o pão da vida. Essa fonte de águas vivas flui dele. É dele que flui. A gente apenas permanece nele. Fica nele. Quero te convidar nessa manhã. Permanece em Cristo. Quero terminar lendo um círculo muito lindo, se encaixa para nós terminarmos e partirmos para a ceia do Senhor. Filipenses 2, verso 10 e 11, que diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.